Ok, então, muito boa tarde a todos, né? Bem-vindos a mais um mini curso da SNCT 2020 do Campus Florianópolis. O curso hoje vai ser de impressão 3D com a Ender 3, como preparar, os quais materiais utilizar e aplicações para o curso de engenharia mecatrônica. Mas é claro, né, que isso provavelmente se expande a outros cursos correlatos que utilizem, que podem utilizar esse tipo de tecnologia. O curso vai ser ministrado então pelo Ingon, pelo Gabriel e pelo Gustavo, e já vão tomar a palavra logo em seguida. Eu vou controlar aqui o fluxo de perguntas no chat aqui, tá? Vocês não precisam se preocupar. Qualquer coisa aqui, se precisar chamar atenção, se precisar chamar atenção no caso para poder responder uma pergunta, é óbvio, né? Ou interrupção, o controle de fluxo ali, eu fico aqui como suporte técnico, perfeito? Bem-vindo a todos, então, tome a palavra, muito bom curso a todos, vamos para frente. E aí, pessoal, boa tarde, meu nome é Gustavo. Eu vou apresentar para vocês aqui a janela da apresentação. Pergunto para vocês se todo mundo está vendo os slides. Funcionou, tudo certo. Vocês estão vendo a apresentação ou a apresentação? Isso, né? Beleza, então. Bom, como eu já havia falado, meu nome é Gustavo, e como professor ali também, ele falou que vai apresentar com a gente o Ingon e o Gabriel. Nós somos do PET Mecatrônica IFSC Florianópolis, e nós vamos ministrar o mini curso de impressão 3D. Como o professor já tinha falado, nós vamos falar sobre preparo de impressora, os materiais que utilizamos e aplicações para o curso de engenharia mecatrônica. Bom, nós vamos dar um apanhado geral, como manusear, como calibrar, como colocar o filamento na impressora, como fazer uma impressão, por exemplo, como manusear basicamente o display da impressora e qual software a gente utiliza para fazer o fatiamento. Também vou mostrar como fazer uma retirada de uma peça da mesa, porque é crucial a gente saber uma forma correta de retirar a peça para na hora de tirar não danificá-la. E também vou mostrar para vocês como retirar o filamento da impressora, como armazená-lo e onde a gente pode armazenar, como fazer o armazenamento correto. Bom, eu vou parar de transmitir aqui e vou mostrar um vídeo que eu já deixei preparado, vou deixar ele sem áudio e vou explicar em cima dele, beleza? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Todo mundo está conseguindo enxergar o vídeo aqui? Sim? Não? Sim, segue o baile. Beleza, então. Tá ok. Beleza, então. Como eu já havia falado, a gente é do PET Mecatrônica e eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês. Deixa eu tirar o áudio aqui. Bom, acho que deu. Então, eu fiz esse vídeo para mostrar a vocês como como utilizar a impressora. De cara, a gente já pode ver que ela é uma impressora 3D, ela é uma Ender 3, e a gente pode ver alguns upgrades que a gente coloca nela são peças que a gente coloca nela para dar o suporte na hora de fazer a impressão. Por exemplo, vocês estão conseguindo ver meu mouse aqui na parte superior à direita, tem essa peça amarela aqui, que é o porta-ferramentas que a gente utiliza para colocar como o próprio nome diz, a gente coloca as ferramentas para auxiliar na hora de tanto retirar uma peça, ou quanto colocar o filamento, ou até mesmo tá na mão ali para as ferramentas que a gente mais utiliza para quando a gente for fazer uma impressão ou fazer a manutenção da impressora. Também aqui na esquerda a gente tem a guia que a gente utiliza para colocar o filamento. Ela serve tanto para que o filamento não esteja muita tensão, não seja muito tensionado, correndo risco de nosar ou acaba que se nosar
acaba que você perde a peça que você está sendo impressa. Eu estou dando um apanhado geral aqui no começo, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês tudo que cada componente desse que eu estou explicando vai fazer. E também aqui na parte de baixo, na esquerda temos essa roldana aqui em azul, que também serve para o filamento, para ele também a parte de tensionamento, para ele não tensionar tanto, correndo o risco de inosar. E também vai auxiliar para ela ter uma fluidez melhor na hora que a impressora for puxar o filamento. Aqui na parte de baixo a gente tem o pegador ou puxador da mesa, que serve para a gente trabalhar com a mesa, tanto empurrá-la, puxá-la, ou tanto na hora de for fazer uma retirada de peça, ou quanto for na hora de nivelar a mesa. Aí você não encosta diretamente nela e isso acaba que não colocando gordura ou sujeira na mesa, fazendo com que atrapalhe na hora que você for fazer uma impressão. Bom, eu vou seguir aqui com o vídeo. Já falei para vocês os componentes que a gente utiliza básicos para auxiliar na impressora, o funcionamento dela, para ela funcionar melhor. E mais para frente eu vou mostrar para vocês. Tá dando probleminha, peraí, deixa eu tirar, se consigo tirar melhor o áudio aqui. Acho que agora foi. Aí, foi. Então, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês como preparar a impressora, como nivelar a mesa, como colocar e retirar o filamento e como fazer a retirada da peça da impressora. Vou pular um pouquinho aqui, vou para... Aqui eu mostro aqui mais detalhado, ó. Então, como eu estou mostrando aqui, a parte de cima tem o porta-ferramentas, embaixo ali eu estou mostrando o puxador ou o pegador, para não tocar diretamente na mesa. Também a parte de cima eu mostro a guia ali e tal. E agora eu vou agora nessa parte eu vou começar a explicar para vocês como fazer o nivelamento. O nivelamento é muito importante porque tem impressoras 3D, no caso dessa aqui, é uma Ender 3, ela não nivela automático. Então tem algumas impressoras que fazem o nivelamento automático. Essa aqui não faz. Então você acaba tendo que nivelar na mão. Então a parte de nivelação é a principal parte que você deve saber na hora de fazer uma impressão. Por quê? Porque se caso você for nivelar a mesa e deixar a mesa está aqui, e se essa parte que é a extrusora está aqui embaixo, vocês estão conseguindo ver, mas ela está aqui. Aí o que acontece? Se você deixar a ponta da extrusora muito perto da mesa, acaba que a primeira camada ou as demais camadas que ela for fazendo a impressão, ela fica muito fina ou muito grossa, dependendo da distância que ela ficou da mesa. Então é importante você saber o ponto certo que você vai deixar a distância entre a mesa e a ponta do bico extrusor, para que ele tenha para a hora que ele for fazer a extrusão do filamento, ele tenha uma distância ideal para que ele consiga grudar perfeito na mesa e fazendo com que não fique nem muito apertado e nem muito solto entre as camadas. Se caso ficar muito apertado, acaba que na hora de você esse tipo de coisa. E se caso você deixar muito solto, a primeira camada, se você deixar muito distante a extrusora da mesa, acaba que a primeira camada acaba se soltando da mesa, ou posteriormente, quando for fazer outras camadas, acaba que ele imprime no nada, ou ele imprime errado. Então, esse nivelamento que a gente faz na mesa é muito crucial, muito importante, porque faz com que isso vai implicar diretamente na qualidade da peça. Eu vou seguir com o vídeo aqui, e eu vou mostrando aqui como que eu falei, né, sobre e daí aqui, ó. Então, aqui a gente liga a impressora, e no display a gente a gente clica o botão ali onde a gente consegue mexer no display da impressora. Eu dei um clique e fui até para dar um auto home, ou seja, o bico extrusor vai até
a parte inicial no ponto inicial da impressão, da impressora. Quando ele chega ali, é o momento que a gente pega e vai aqui no display de novo e a gente dá para ele desabilitar tanto a mesa quanto a extrusora. Aí você, quando a gente desabilita, a gente consegue manusear sem danificar a impressora, tanto na mesa quanto a extrusora aqui. A gente consegue movimentar os eixos, no caso, sem que os motores estejam acionados. Então aqui eu mostro como fica fácil para manusear. E é nesse ponto que a gente tem que fazer esses 2 passos para começar a fazer a nivelação. Por quê? Porque a nivelação a gente faz, como essa impressora, como eu já havia falado, essa impressora ela não faz nivelamento automático. A gente tem que fazer. Então, para fazer o nivelamento manual, a gente utiliza uma folha A4, geralmente, que é o suficiente, que é a espessura suficiente para dar o distanciamento entre a mesa e a extrusora. E aqui eu mostro que tem a roldana aqui embaixo. Nos 4 cantos tem uma roldana, uma engrenagem, que faz com que você consiga tanto subir a mesa quanto descer a mesa. Então são 4, uma em cada ponta. Você vai ter que nivelar um por um. Aí o que acontece? Se você nivela as 2 da frente, você vê que tá certo? Como é que faz essa nivelação? Essa nivelação, você vai colocar uma folha A4 embaixo e você vai começar a aproximar essa engrenagem onde está o canto da extrusora. E você vai movimentar no movimento circular, como eu estou mostrando, e você vai sentindo se está muito próximo ou não. Quando você sentir que está começando a ter uma resistência do bico extrusor na mesa, na folha no caso, você sente que é um momento de parada. Aí você não pode deixar com que a folha você não consiga mais mexer. Você tem que deixar uma distância que ela tenha só uma resistência quando o bico extrusor encostar na folha. Você não pode deixar com que a folha você não consiga mais, tão próximo o bico extrusor na mesa, com que você não consiga mais mexer na folha. Então você vai repetir esse processo nos 4 pontos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar no chat aí que eu paro aqui e explico melhor, se alguém tiver com alguma dúvida. Aqui eu faço, foi dado mais rápido no vídeo porque foi feito, que demora um pouquinho para fazer os 4. Por quê? Porque se você for ver, você faz a frente, você tanto faz se você fizer atrás ou na frente primeiro, mas o que importa é que você vai ter que fazer os 4 pontos e depois é bom retomar os 4 pontos de novo, porque quando você nivela na frente e vai lá nivelar lá atrás, às vezes na frente acaba desnivelando um pouco. Eu sei que é meio maçante um pouco eu estar falando essa parte de nivelamento, mas como eu falei, essa impressora não nivela sozinha. A gente tem que nivelar ela. E é uma das principais partes de qualidade, para ter uma impressão de qualidade, é a parte de nivelação. É ela que você vai fazer, você não vai ter dor de cabeça na hora de fazer uma impressão, na hora de você qualquer dor de cabeça que você possa ter na hora de nivelação. Principal, no caso, né? Aí vem a parte do software, a parte de você saber qual peça você está imprimindo, daí a outra parte, né, de qualidade também. Mas a principal qualidade básica para poder fazer uma impressão básica vem a parte de nivelação. Então, eu vou dar o seguinte no vídeo aqui. Aí depois que você faz o nivelamento da mesa, a gente coloca, geralmente a gente dá um auto home de novo para vir a extrusora para o ponto inicial, para a gente colocar de novo, para a gente aí colocar o filamento.
Aqui eu também falo uma coisa muito importante, como eu já havia falado, esse pregador que a gente está vendo aqui embaixo em laranja, ele serve, como eu já havia falado, ele serve muito para a gente não encostar diretamente na mesa, tanto colocando gordura quanto sujeira na mesa, e isso vai acabar tirando a aderência um pouco, podendo tirar a aderência dessa mesa, onde é impressa a peça, e acaba que você vai perder a peça. Imagina se você está imprimindo uma peça de 6 horas, 12 horas, ou até mais que isso, aí você está lá com 50%, 80% de impressão, e você acaba que por você não ter cuidado tendo os teus cuidados da mesa, aí você acaba que a impressora começa a como é que fala? A impressora acaba que ela se perde e acaba que ou escorregando ou não, né? Descolando. Isso, descolando, é. E também a parte de nivelação também tem isso. Se você não nivela direito, você acaba que, mesma coisa, 50%, 80% de uma impressão, até menos, vamos supor, mas aí você está numa peça que demora muito. Aí você não nivelou direito, daqui a pouco lá numa parte ela vai dar problema, não necessariamente ela dá no começo, mas lá para frente ela pode dar algum problema. E isso faz com que danifique a peça e você perca todo o tempo que você já tinha botado para fazer a impressão. Isso é bem chato, né? Porque você está fazendo uma impressão, né, com bastante tempo, uma impressão com muito tempo, e você acaba danificando lá quase no final. E isso acaba dando uma dor de cabeça. Então, como eu havia falado, esse pegador que eu estou mostrando aqui embaixo em laranja é para isso, para você não colocar diretamente a mão na mesa, não botando gordura ou sujeira. Também essa impressora, no caso, ela tem um tapete. Se vocês forem ver, esse negócio preto aqui em cima é um tapetinho. Ele é uma coisa colada, é um tapete tipo colado no vidro. Ele é um vidro embaixo. Provavelmente vocês já devem ter visto, outras impressoras também tem ou só o vidro ou o vidro com esse tapete. A Ender 3 geralmente vem com esse tapetinho em cima. E esse tapetinho em cima, ele é bom e não é. Por quê? Porque no começo, você usa ele tá novo, vai embora. Tu usa direto ele, nivelou, funcionou certinho. Aí você começa a usar ele começa, se vocês forem ver aqui, ó, ele tem algumas marcas já de uso, ó, esbranquiçado. E aqui no meio ele tem uma mancha aqui, que talvez não dê para ver no vídeo, mas se vocês forem ver, ele tem uma mancha ali, por causa que às vezes a pessoa que usou não nivelou direito e a peça grudou demais e acaba que ficou a marca ficou a marca. E se você for imprimir outra peça em cima ali, acaba que às vezes não imprime direito por conta disso. Então, tem as mesas que é somente o vidro ou somente ou o vidro com esse tapete. E esse tapete, ele começa a descolar também, porque a gente esquenta tanto o bico extrusor quanto a mesa, a gente esquenta uma temperatura para fazer a impressão. E esse tapete, ele começa a querer descolar. Aí, por mais que você nivele, o tapete, ele meio que estufa e acaba prejudicando aonde você for fazer a impressão. Aí você já tem que conhecer a impressora ou a mesa onde você possa botar melhor posicionar melhor lá no software para imprimir num lugar onde esteja melhor, no caso, né? E também... Pode falar. O Marcos ali passou uma pergunta no chat. Uhum. Ele perguntou sobre a utilização de cola na mesa para... Isso. Ele perguntou sobre a cola? Isso, para aderência e tudo mais. Isso, Então, no caso dessa mesa aqui, que tem esse tapete, a gente não utiliza nada. Simplesmente ele já dá a aderência que a impressão precisa. Mas como eu estou falando, esse tapete, conforme você vai usando, ele vai danificando e acaba que ele não fica tão bom para impressão. Aí se você for fazer uma peça depois quando for falar lá de retirada de peça, vocês vão ver que esse tapete, ele prejudica bastante na hora de você retirar uma peça, se caso você não souber nivelar direito também. Porque isso, aí se caso você for usar
sem esse tapete e usar um vidro ou um espelho direto, aí você vai usar, geralmente tem o spray, né, que a gente tem o spray de cabelo, que também dá para usar, e também tem uns sprays que é propriamente para impressão, mas o spray de cabelo também serve, né, e também tem a cola bastão. Geralmente o pessoal usa bastante a Scott, né, mas as outras provavelmente deve dar também. Eu sempre usei Scott quando eu utilizei impressora sem o tapete. Particularmente, eu gosto de usar mais a impressora com o vidro, porque eu tive experiências melhores com quando eu usei somente o vidro, com a cola. E a cola você passa aqui, você vai passando nela e tem que cuidar para preencher bem. Primeiro você tem que estar com o vidro bem limpo, né? Tem que lavar bem o vidro e depois você passa a cola ou o spray. E aí você também, mesma coisa, você tem que cuidar para não botar muito a mão, porque se você botar a mão, você acaba tirando a cola, se a cola não estiver seca. E se você botar a mão, você tira a cola, e se dependendo se você, onde você botou a mão, você não viu e tirou a cola, você vai prejudicar na hora de fazer uma impressão naquele local ali, e acaba prejudicando a impressão, e isso, né, é ruim também, né? Tudo certo? Fechou? Era isso? Era isso que ele tava dúvida? Acho que sim, ô Gustavo. Inclusive, já colocando Pode aqui falar. um pouco de tempero aqui nesse... A Uhum. minha impressora não tem o tapete, a minha impressora é só com vidro. Eu Uhum. utilizo a cola que vende, normalmente no site que vende filamento tem lá o tubinho de cola próprio, é baratinho. Isso. E eu tenho um rendimento enorme, tá? Uhum. Eu não tenho vontade de conhecer o tapete, tá? Eu concordo contigo. É muito bom trabalhar com vidro. Até tem, acho que lá no PET a gente tem a Ender 5, que ela tem o tapete. O tapete dela é outra história, né? Porque daí é um tapete bem melhor. Porque aí você consegue. É um tapete que ele cola, não chega a colar no vidro, ele cola numa mesa. Não sei se alguém já chegou a ver. Mas ele é um tapete que ele é flexível. Aí a hora que você a hora que você imprime, a hora que você for tirar uma peça, você simplesmente dá uma quebrada no tapete, a peça sai muito mais fácil. Aqui no caso não tem como, né? Porque esse tapete ele é colado no vidro e não tem como. Seria aquela manta Mas magnética? isso mesmo. Então, aí eu concordo também com vocês, que o vidro é bem melhor. E igual você falou, você passando a cola bastão ali, você consegue passar, com uma passada ali, você faz várias impressões, não precisa toda hora colocar uma cola nova para fazer uma nova impressão. Eu vou seguir com o vídeo aqui, porque eu falei mais do vidro e do porquê que a gente coloca o vidro com a mesa, a mesa com o vidro, somente com o vidro, ou a mesa com o tapete. Bom, aqui essa parte eu vou explicar para vocês como coloca o filamento. Esse filamento que eu estou usando ali, é um filamento que eu já estava usando, é da 3D Fila, não estou fazendo propaganda, mas a gente utiliza esse filamento. Bom, eu sempre como vocês puderam ver, eu sempre armazeno ele no próprio plástico que ele vem que ele vem na caixa. Que é o plástico, ele tem tipo não sei se é o certo falar, mas é um tipo um zip, que é aquele zip ali em cima, ó, que ele geralmente vem até coisa de comida, vem esse zip. Aí o que acontece? Você tirando bem o ar, você guardando ali, ele vem com uns negocinhos para anti-umidade, guardando ali já é o suficiente para manter o filamento bem arejado e bem conservado. Nada melhor. Melhor ainda seria uma geladeirinha própria para isso, né? Para guardar o filamento. Mas mais pra frente eu falo sobre isso. Bom, o filamento a gente tira ele aqui e a gente dá um corte nele em V na ponta. Eu vou tirar um pedaço ali porque é um pedaço que tinha ficado da outra vez que eu tinha usado a impressora. E a gente faz um corte ou faz um corte na diagonal, ou se você conseguir, faz um corte em V. Fazendo um corte em V, você vai ter mais facilidade para fazer a entrada no motor aqui. Você vai conseguir auxiliar melhor a entrada.
Por isso que é bom, às vezes, ter esse porta-ferramentas, que as ferramentas que você utiliza diariamente, né, quando você for fazer uma impressão, ele sempre vai estar à mão ali, e isso ajuda bastante. Depois eu até passo para vocês o link onde pode encontrar esses objetos aí que a gente utiliza. Bom, a gente coloca ali o filamento ali em cima, passa na guia, como eu já tinha falado lá no começo. Ela ajuda para não tensionar tanto o filamento ali. E a gente passa na roldana também que auxilia também a passar melhor o filamento e não tensionar muito também, para que não ocorra aquilo que eu disse, para não ocasionar de inosar o filamento aqui no porta-filamento, ou nosar, ou acontecer alguma coisa ali que faz com que o motor não consiga mais puxar, e isso vai prejudicar a tua impressão. Isso vai acontecer que o que vai prejudicar a tua impressão, tu vai perder a peça que está sendo impressa, né? Aí qual é o correto a se fazer? Você vem aqui no display e você coloca o bico a 200 graus. Primeiro eu dei um auto home, né? Para o que acontece? Porque se caso se o bico estiver muito próximo da mesa ali, você for esquentar o bico e for colocar o filamento, ele acaba que pode danificar, dependendo da posição que ele parou, ele pode danificar a mesa. Isso, né, pode danificando a mesa, e isso também vai prejudicar na hora de você fazer uma impressão também. Aí eu ali eu tô setando ali para botar 200 graus o bico, que é a temperatura que eu utilizo para fazer a impressão do PLA, que é esse filamento que eu estou utilizando aí no vídeo. Mais para frente o meu colega Ingon, ele vai falar dos materiais, aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Bom, aí aquecendo a 200 graus, você vai ver que eu vou pressionar aqui, ó, para passar nesse caninho aqui, em branco, e ele vai começar a sair aqui embaixo, ó. Começou a sair aqui embaixo, já está pronto, já o filamento já está colocado no lugar e pronto para fazer uma impressão. Olha lá, ó. Agora, e daí também, se você for ver, você tem aqui é o motor de passo, onde ele empurra o filamento. É ele que vai fazer o trabalho de empurrar o filamento. Então você vai passar aqui, aí apertando esse gatilho, você vai abrir aqui uma engrenagem, né, o que auxilia a dar a direção aqui que é o que puxa o filamento para o bico extrusor. Vocês vão ver que eu vou passar o filamento. Por que precisa aquecer 200 graus o bico? Porque se caso você aquecer 200 graus e não aquecer 200 graus e for passar o filamento, você não vai conseguir fazer com que o filamento fique na ponta do extrusor aqui, pronto para fazer a impressão. Então, você aquece a 200 graus e passa o filamento depois para daí, quando ele começar a sair aqui embaixo, já está pronto para fazer a impressão. Bom, basicamente foi isso para colocar o filamento. Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou colocar uma peça aqui e daí vai ser pausado o vídeo e ele vai passar já quando tiver a peça pronta. Para você colocar uma peça para ser impressa, a gente utiliza o software, que daqui a pouco eu mostro para vocês, e a gente, através do software, ele fatia por camadas e ele gera um arquivo que a impressora consegue ler. Aí eu coloco isso num pendrive e eu coloco o pendrive aqui na impressora, e a impressora vai ler esse arquivo como se fosse um código de programação. Vai ler linha por linha e esse código vai dando os comandos para a impressora fazer a impressão. No caso aqui eu estou setando aqui as configurações ali no display para você colocar, depois que você coloca o pendrive aqui, você vem ali
e coloca para fazer a impressão. Bom, aqui a peça já está pronta. Daí quando ele termina, ele coloca um pouco o extrusor um pouco mais para cima e a mesa ele traz um pouco para frente para você ter mais facilidade na hora de tirar a peça. Eu imprimi um objeto qualquer aqui só para mostrar, e como mais para frente eu vou mostrar uma aplicação que eu fiz a impressão, eu fiz muita impressão de engrenagens. Engrenagens é uma coisa que, querendo ou não, ela não tem uma espessura tão grande, e por causa dessa mesa com o tapete, eu tive algumas dificuldades, mesmo nivelando perfeito, por causa desse tapete, eu tive alguma dificuldade na hora de tirar uma engrenagem. Até perdi algumas engrenagens por causa de tirar a peça, a engrenagem da mesa, e por ter muito contato com a mesa, fica muito difícil de tirar, por causa que o tapete ele meio que gruda demais, aí ele acaba que ele não tá tão bom já o tapete, aí acaba grudando muito e não fica tão bom. Aí você tem que trabalhar um pouco melhor no nivelamento. Aí mesmo o nivelamento tanto perfeito para fazer uma impressão, por causa do tapete estufando, ele acaba que você tem que daí nivelar de uma outra forma para você ter uma retirada de peça melhor ou uma qualidade de impressão melhor. Aí, mas se caso você for usar direto o vidro, que eu recomendo, aí você não vai ter muito esse problema, né? Porque o vidro não vai estufar, ele simplesmente você vai colocar a cola ali, vai nivelar ela, e aí tá tudo certo. Aí não vai dar esse problema de colar demais a peça aqui e ficar com muita dificuldade de tirar. O certo também é quando você for tirar uma peça que seja com muita área de contato com a mesa, é você deixar esfriar bastante a mesa, que aí a peça vai estar mais fria, você vai conseguir tirar melhor a peça. Se você for tirar com ela muito quente, aí, e se você for até botar espátula embaixo de uma peça, que ela esteja quente, você vai danificar, ó, embaixo aqui, você vai acabar nos cantos, ou aonde você colocar a espátula para fazer a alavanca, né, para tirar, você pode danificar a peça e isso vai atrapalhar bastante na hora de você... Vai estragar a peça. Essa peça aqui é uma peça pequena e sem muita área de contato, e querendo ou não, ela é uma área de contato muito grande com a mesa, e ela tem uma altura considerável para você conseguir pegar ela. E com isso você vai ser muito mais fácil de você retirar a peça, né? Mas se eu tô falando, nem as engrenagens que eu imprimi, ela tem muita área de contato com a mesa. E isso faz com que você dê mais dificuldade de tirar a peça da mesa. Opa, passei. Então, como eu falei ali, ó, foi muito fácil tirar a peça da mesa, porque ela não tem tanta área de contato, é uma peça pequena, e não vai ter grande dificuldade. Eu esperei esfriar também, claro, e isso ajudou na hora da retirada, mas o tamanho da peça também prejudica ou auxilia na hora de você retirar uma peça da mesa. Eu vou pular aqui mais um pouco, que é a parte onde eu tiro, começa a fazer a retirada do filamento e a limpeza da mesa. A mesa, depois que você faz uma impressão, a mesa é bom você passar de leve a espátula onde você fez a impressão para tirar os resquícios da outra impressão. Aí não, né, na hora que você for fazer uma próxima impressão, você não tem resquícios da impressão passada, e isso não vai prejudicar na aderência ou prejudicar na hora de fazer a impressão, a próxima impressão. Eu dei um auto home de novo aqui, para a extrusora vir para frente, porque agora eu vou fazer a retirada do filamento. E a retirada do filamento é a mesma coisa. Você coloca a extrusora a aquecer a 200 graus, e aquecer a 200 graus você vai conseguir conseguir puxar o filamento aqui para retirada do filamento e daí armazenar o filamento, né? Aqui eu estou aquecendo ela a 200 graus, aí ela vai começar a cair ali, né? Porque a 200 graus é a temperatura que a gente utiliza para fazer impressão do PLA.
E a hora que ela começa a cair ali, já é o suficiente para você conseguir puxar ali sem estragar nada, né? E sem ter a resistência do bico ali, que a filamento esteja preso no bico, dificultando na hora de puxar, né? Deixa eu dar uma puladinha aqui. Então, agora aqui ele já saiu, provavelmente, e aí eu consigo puxar com mais facilidade e claro, puxando aquele gatilho que eu mostrei na hora de botar na hora de colocar o filamento, tem um gatilho no motor. Aí você aperta ele e começa a puxar aqui que ele vai saindo. Aí daí você retira o filamento e guarda ele da forma que ele já estava. É importante que você, na hora de você enrolar o filamento de volta, o pedaço que estava na impressora, é bom você deixar ele bem preso. Porque se você deixar ele meio solto, na hora que você for fazer a retirada, para fazer a retirada do filamento ali para você colocar na impressora de novo, se ele tiver meio frouxo, acaba que o risco de nosar e trancar ali o filamento nesse rolo é bem maior. Então, se você armazenar certinho ali e deixar bem preso a ponta do filamento, para não deixar ele correr sozinho, aí ele não vai correr esse risco de nosar ou trancar quando você for fazer uma impressão de novo. Até esse rolo aqui, ele tem uns furinhos aqui, ó, aqui, ali, para você, do outro lado também tem, ó, para você passar o filamento. No caso aqui, o filamento eu não passei, mas tem esses furinhos ali que também auxilia na hora de você for guardar o filamento. Aí eu coloco de volta no plástico. Esse plástico aqui, ele tem esse zip, como eu já tinha falado, e eu boto, e daí tem aquele saquinho de antimofo, umidade, é isso, é. E daí ali dentro você guardando ele sem ar, como eu tô fazendo, ó, apertando bem, para tirar todo o ar possível. E aí guarda na caixa e sucesso. Daí depois é só repetir o processo que eu já tinha. Aí você retira, coloca de novo e assim por diante. Aí se alguém tiver alguma dúvida dessa parte aqui de impressora, pode perguntar agora, que daí o pessoal vai falar agora sobre os materiais. Alguém tem alguma dúvida? Acho que o pessoal pode escrever no chat aí, talvez ao final da apresentação a gente tira, se já surgir uma outra dúvida, a gente tira tudo ao final da apresentação, né? Uhum. Beleza, então. Eu passo a palavra para vocês, então, aí para vocês dar continuidade. O projeto ali, o PowerPoint... Sim. Uhum. Só um pouquinho. Fechou? Tá aparecendo aí? Ainda não. Agora sim. Agora vai, né? Qualquer coisa avisa aí que eu passo aqui daí, tá? Eu vou passando, mas se eu qualquer coisa precisar voltar, eu volto. Ok. Bom, pessoal, então, como o Gustavo já tinha falado, eu sou o Ingon, também sou integrante do PET Mechatrônica, e nessa parte do vídeo, a gente já falou, o Gustavo falou todos os princípios que tem que ser feito para como preparar a impressora, né, quais são os passos a se fazer, porém a gente tem que também lembrar antes de começar qualquer impressão, é decidir qual o material que vai ser utilizado, né, então, que filamento que eu vou usar para imprimir a peça, né. Então, nessa parte eu vou falar basicamente dos 3 principais filamentos que existem no mercado, né? Pode passar aí, Steph. Uhum. E esses 3 principais filamentos que são mais comumente utilizados na impressão 3D são o PLA, o ABS e o PETG. Claro que hoje em dia já existem muitos materiais novos, né, mais modernos, existem materiais específicos para engenharia, específicos para aplicações específicas, existem materiais para fazer impressões com materiais flexíveis, mas no caso a gente vai abordar aqui os materiais mais básicos, os filamentos mais comumente utilizados, até porque trata-se de uma impressão, a gente está tentando dar um apanhado sobre a impressão na Ender 3, então esses materiais seriam os mais apropriados a ser utilizados na Ender 3. O ABS, claro, tem um parênteses ali no meio que eu vou explicar mais para frente do porquê que não é muito apropriado para utilizar na Ender 3. Então, basicamente, seriam o PLA, o ABS e o PETG. Pode passar aí, Steph.
Tá, o PLA. O que seria o PLA? O PLA é uma abreviação, o nome dele, que é o poliácido lático. O PLA, ele basicamente é um dos materiais mais comumente utilizados na impressão 3D. Ele tem uma grande variedade de cores no mercado. Ele tem uma característica de ser muito fácil de imprimir. Então, tanto é que todas as impressões que o Gustavo mostrou ali é com PLA. No PET, acho que é o material que a gente mais utiliza para fazer peças e prototipagem. Então, quais seriam algumas características do PLA? Ele é um termoplástico, tá? Ele é produzido a partir de fontes naturais. Tem uma característica que, por ser produzido de fontes naturais, teoricamente ele é biodegradável. Então, e tem algumas vantagens além da fácil utilização na impressora, não tem muita dificuldade de configurar ele e deixar a impressora bem calibrada para a utilização dele. Ele não emite odores, nenhum gás, então ele não tem problema com a toxicidade na hora da impressão, com emissão de gás tóxico, nada desse tipo. A questão do PLA é que qualquer impressora 3D do mercado consegue operar com ele, então ele é muito simples a utilização. Ele tem um relativo baixo custo, é um dos materiais mais baratos, eu acredito, que tem no mercado à venda. Claro que se tu for pesquisar hoje numa loja, num site que vende, não é um tipo único de PLA que existe. Então, são vários tipos, já estão sendo desenvolvidos. A própria 3D Fila, não querendo fazer propaganda, já tem, além do PLA Basic, que é o normalzinho, tem um outro tipo, já tem o EasyFill, que começa a agregar algumas características melhores para o PLA. Claro que aí, conforme cada material é lançado, né, tu vai verificar quais são as vantagens, quais são as diferenças para o PLA normal. Mas aqui eu vou tratar basicamente do material básico. Ele tem uma característica de ter uma boa dureza superficial. O PLA ele é um material, teoricamente, assim, meio frágil, assim, ele é duro, mas porém quebradiço. Então, isso causa que ele é bom para produzir peças porque ele gera um bom acabamento, né? Tu consegue ter uma boa precisão dimensional, né, com a utilização do PLA. Então, as tuas peças conseguem apresentar uma boa qualidade, uma boa definição no que tu está imprimindo, e ele tem uma relativa durabilidade boa das peças impressas, desde que, né, tu não expõe essas peças ao calor e ao sol, principalmente. Então, se tu vai imprimir alguma coisa que vai ser deixado ao sol por muito tempo, ao exposto ao calor, ele pode, além de perder a forma quando é exposto ao calor, ele pode, com o tempo, degradar devido ao sol, ficar mais quebradiço, então pode causar alguns problemas. O filamento tem que ter todo aquele cuidado que nem o Stephen mostrou ali na hora de armazenar o filamento, porque ele tem uma tendência a grande maioria dos materiais que são utilizados na impressão 3D, eles estão higroscópicos, então eles absorvem muita umidade. Então, a questão de tu botar num saco selado, num plástico selado, com saquinhos de sílica, é justamente para absorver toda a umidade possível, a maior parte da umidade possível. Que se tu tiver um material, filamento que absorveu muita umidade, essa umidade, quando tu começar a esquentar na extrusora, a extrusora está em torno de 200 graus e a água evapora a 100, então começa a dar problemas durante a impressão. Então vai danificar a peça, não vai ficar boa, e até chega certo momento que quando a extrusora, o motor que insere o filamento na extrusora, que empurra o filamento, ele começa a puxar esse filamento e como ele absorveu muita umidade, ele começa a ficar quebradiço, pode até quebrar o filamento. E aí, depois que quebrou o filamento, basicamente tu perdeu a impressão. Tem uma outra questão do PLA, é que ele tem uma baixa resistência ao impacto, então por ser essa característica de ser um material quebradiço. Outra questão que dá para citar do PLA é pela aquela coisa que eu estava falando da facilidade que a gente tem em imprimir ele, é que apesar da Ender 3 ser uma impressora que tem a mesa aquecida, o PLA não necessariamente necessita de uma mesa aquecida para ser impresso. Então, existem outras impressoras no mercado que são mais simples, que não tem um aquecimento de mesa. E nessas impressoras, tu basicamente fica restrito à utilização do PLA, porque ele tem, justamente, tu pode imprimir, ele consegue aderir à mesa, sem que precise de uma mesa aquecida. Claro que com a mesa aquecida fica melhor, a aderência é mais
né? Pode dar uma passada aí, Steph. Eu vou falar agora alguns parâmetros de impressão que a gente utiliza para o PLA. Então, falando todas essas outras características, a temperatura de extrusão do bico extrusor geralmente é utilizado de 200 a 220 graus. A temperatura da mesa, que é, como eu falei, é opcional, pode ser a temperatura ambiente até 70 graus. 70 graus é um pouquinho alto. A gente geralmente, eu estava até fazendo os testes justamente com essa manta aí, esse suporte que tem na mesa, que ele não, como ele dá uma aderência muito grande na peça, é mais interessante baixar um pouco a temperatura da mesa. Então, se for imprimir no vidro, talvez você tenha que usar uma temperatura um pouquinho maior, assim, para facilitar mais a aderência. Já nessa mesa, ela tem um aspecto rugoso, né, na capa ali, na parte que fica colada no vidro, né? Então tu pode baixar um pouco a temperatura, que aí a adesão que ele não fica tão aderido assim esse suporte. O que acontece que se ele aderir demais, depois no final não consegue soltar. Realmente, como o Stephen falou, para peças que tem uma área de contato muito grande, fica quase impossível de soltar sem danificar a peça. Então, às vezes, é mais interessante, quando está utilizando esse material na mesa, que se abaixa um pouco a temperatura para ficar mais fácil de soltar depois. Outra questão do PLA ele não requer uma impressora fechada. Então, a Ender 3 é uma impressora que não tem um invólucro que fecha a impressora. Então, isso facilita a ser utilizado em qualquer impressora que está no mercado. É necessário que se utilize um cooler para resfriar o PLA. Então, a própria Ender 3 no bico de extrusão tem um coolerzinho, que assim que o material é extrudado, ele já vai sendo resfriado. Isso aí já permite que ele mantenha a forma, né? E não requer extrusores especiais. Então, com o extrusor comum, que é esse aí que é um motor de passo que empurra o filamento para dentro do extrusor, já consegue fazer funcionar com PLA. Pode passar. Bom, outro material que a gente tem no mercado é o ABS. O ABS é a acrilonitrila butadieno estireno. Aqui tem duas fotos que basicamente caracterizam, que definem o que pode ser o ABS. A primeira, a foto à esquerda, é uma foto que mostra uma das principais características do ABS, que é o empenamento, a tendência ao empenamento. E a direita é uma impressora 3D da GT Max que possui um invólucro, é uma impressora fechada. O que o ABS, por que o ABS precisa disso? Então, o ABS tem uma característica do material, que é intrínseca a ele, que é essa tendência à contração muito rápida. Então, ele tem uma tendência muito grande ao empenamento, que é o que a gente verifica aí, o empenamento na parte esquerda. Esse empenamento geralmente ocorre principalmente pela dificuldade quando tu não consegue aderir muito bem à mesa, o plástico à mesa. Então, conforme ele vai sendo criado, o material vai resfriando, e aí com a contração do material, como o ABS contrai muito, ele inevitavelmente vai empenar. É muito importante que uma impressora que vai imprimir ABS, ela tem uma mesa aquecida, principalmente tenha um ambiente fechado, como o exemplo à direita. Por que o ambiente fechado? O ambiente fechado, tu consegue, algumas impressoras têm, além de ter só o invólucro, elas têm um controle de temperatura. Ela tem a parte que controla a temperatura ambiente. Então, tu consegue controlar, diminuir a taxa de contração do material depois que ele resfria. Então, tu começa a imprimir, então a temperatura vai fazer que o material resfrie mais lentamente, diminuindo essa tendência à contração. Outra questão do ABS, que além dessa tendência à contração, ele tem uma característica de emitir odores e gases que podem ser tóxicos durante a impressão. Por isso também é interessante que se use uma impressora fechada, para que não tenha tanto contato com esses gases, né? Uma coisa que eu não citei, que o ABS, a gente fala da impressão 3D, porém o ABS ele é muito utilizado em toda a indústria, não como na parte de impressão 3D, principalmente painéis de carro, então peças da indústria já são feitas em ABS. Ele é um material que tem muita resistência mecânica, ela é muito alta, e um outro exemplo, por exemplo, é as peças de Lego, também que eu estava vendo, que peça de Lego é feita em ABS, então quem já pisou em cima de um Lego, então é uma das grandes vantagens do ABS.
O ABS também tem uma questão que ele não tem tanto problema em ser exposto ao sol. Ele tem uma resistência térmica maior do que a do PLA, então ele não sofre tanto com o aumento de temperatura. Tu manter uma peça impressa em ABS num ambiente mais quente, que pega um pouco de sol, tu não vai ter tanta deformação e não vai perder a peça com a facilidade que tu perderia com o PLA. Ele também é um material de baixo custo. Tem alguma outra característica de que tu consegue unir peças que tu já imprimiu separado, tem uma facilidade de colar elas uma na outra, pela característica do material. E a outra também, a questão que dá para falar é que ele tem um fácil acabamento e pintura. O que seria isso? Em alguns processos de impressão, após o término da impressão, tu quer dar um acabamento final à tua peça. Tu quer deixar, por exemplo, a gente consegue ver que toda a impressão 3D, tu consegue perceber que ela tem estrias, né? Digamos, cada camada que vai sendo impressa, tu consegue ver essas camadas depois na peça final. O ABS tem uma característica que tu pode colocar ele fazer um tratamento com acetona, gás de acetona. Eu coloco a peça impressa dentro de uma caixa fechada com um pouco de acetona durante um tempo, e essa acetona vai fazer meio que uma pequena corrosão na parte externa do ABS, deixando ela totalmente lisa. Então, dependendo da aplicação, tu consegue fazer um tratamento posterior para deixar a peça até parecida com uma peça injetada. A questão de desvantagem que o ABS tem é justamente essa questão de necessitar de uma impressora fechada. Ele tem essa forte contração ao esfriar, a obrigatoriedade de ter uma mesa aquecida, a parte dos gases tóxicos. Então, essa tendência ao warping, né? Ele também tem uma influência maior da umidade. Desculpa, ele sofre mais com a umidade, ele absorve mais água do que outros materiais. E então, são algumas das características do ABS. A questão da Ender 3, tu pode passar aí, Stephen, vamos passar para o próximo slide. Eu vou falar primeiro dos parâmetros da impressão. Do ABS, geralmente as temperaturas de extrusão são maiores, então entre 220 e 250 graus Celsius. A mesa já pode estar aquecida de 95 a 110. E obrigatoriamente tem que utilizar um adesivo uma cola para fixar na mesa, justamente por essa tendência à contração que o ABS tem. O cooler para resfriamento da peça é opcional, até porque não se quer que tenha um resfriamento muito rápido da peça. Quanto mais lento e gradual for o resfriamento, melhor seria para imprimir o ABS. E ele não requer extrusores especiais. A questão que eu queria falar da Ender 3 é que se tu pegar a Ender 3, que nem a gente tem aqui agora, né, que o Stephen mostrou, assim, fica difícil de imprimir o ABS, porque ele não tem o invólucro, né? Existem acessórios que dá para montar até mesmo, comprar com uma parte de acrílico, ou até mesmo se tu for realmente, preciso imprimir uma peça em ABS, mas eu não tenho a impressora fechada. Tu pode fazer um enclausuramento, tentar fechar a impressora assim, que desde que a mesa da impressora seja aquecida. Então tu consegue, com a própria temperatura da mesa, até tu consegue, desde que o ambiente seja bem selado, ela consegue aquecer um pouco aquela atmosfera interna, digamos assim, daquele invólucro, que diminui a velocidade de resfriamento da peça. Então, talvez consiga imprimir. Mas o mais recomendado mesmo é que utilize impressoras que venham de fábrica fechadas, assim, já preparadas para isso. O próximo material que eu vou falar aqui é o PETG. O PETG basicamente é uma modificação do PET mesmo, que a gente vê em garrafas plásticas de água, refrigerante. Ele é o polietileno tereftalato com glicol modificado. Significado da sigla PETG. O PETG, ele tem umas boas características. Ele é um material mais moderno, tá? Ele acaba sendo um material, eu costumo pensar que ele une as melhores características tanto do PLA quanto do ABS. Ele tem boa resistência ao impacto, ele tem uma superfície um pouquinho mais macia do que o PLA e não é tão rígido. Ele tem excelentes características térmicas, tá? Ele pode ser esfriado rapidamente sem ter muita deformação da peça. Como por essa superfície dele ser um pouquinho mais macia do que o PLA, ele resiste melhor ao impacto, né? Então, ele é um material um pouquinho mais macio que resiste ao impacto. Ele não emite gases tóxicos durante a impressão e permite que tu consiga ter um bom acabamento superficial da peça. A questão da aderência à mesa
é tranquila, ele tem praticamente desprezível a contração warping dele e pode ser utilizado em impressoras abertas. Quais seriam algumas desvantagens? Então, pô, PETG é o ápice dos materiais para utilizar. Tem algumas desvantagens. Ele não é muito bom em fazer bridging. O que é o bridging? Bridging é assim, ó, chega um momento em algumas peças que tu está imprimindo, a impressora está subindo da mesa, né? Ela vem subindo, e chega um momento que tu tem que ligar essas duas partes da peça sem que haja suporte ou outra parte da peça por baixo. Então, basicamente, o que tu vai fazer, o bico extrusor vai encostar de um lado, vai começar a depositar de material de um lado e tem que ir até o outro lado sem ter nada embaixo. Então, ele está imprimindo no ar. E essa impressão no ar é o bridging, ou é a ponte. Então, o PETG tem alguma dificuldade de fazer isso aí. Ele tem uma característica que ele faz tipo em inglês o termo é oozing, mas é como se ele vazasse mais facilmente. Então ele meio que fica meio mole assim, vai vazando mais rápido. E esse aí atrapalha a questão de fazer o bridging e tem uma tendência de fazer, o que seria o stringing? É fazer pequenos fiapinhos, os fios, que ficam na superfície da peça, justamente por essa característica de ele ser meio, de ele fluir um pouco diferente dos outros materiais. Aí a questão dos parâmetros de impressão do PETG. Ele também possui a temperatura de extrusão um pouquinho mais alta, de 230, 250. Na mesa é recomendado que seja aquecida, uma temperatura também um pouquinho mais alta do que PLA. Ele não precisa de uma impressora fechada. É necessário que tenha o cooler para resfriar a peça. E a questão aqui tem uma característica, talvez, de usar o preenchimento de pelo menos 35% para dar uma rigidez maior e melhorar essa questão de união de partes externas, assim, para fazer a ligação, para melhorar justamente essa parte interna do bridging aí. Como que eu posso dar para caracterizar? O PETG, assim, ó, ele poderia ser utilizado sempre, mas ele tem um pouquinho mais de... Tu tem que estar com a impressora bem calibrada. Então, se tu tiver alguma falha de calibração nos parâmetros, ele é mais suscetível a alterações de parâmetro. Então, por isso que ele apesar de falar que ele é simples de imprimir, ele não é tão simples como o PLA. O PLA, tu consegue mudar alguns parâmetros e não te atrapalha, tu não perde a peça. O PETG ele já é um pouquinho mais chatinho com isso, então tem que estar bem calibrado, bem certinho os teus parâmetros para tu conseguir trabalhar com ele. Pode passar, acho que já agora quem vai continuar o Neto vai falar das aplicações da impressão 3D ao curso. Então eu passo a palavra para o Gabriel Neto e o pessoal que tiver alguma dúvida, eu acho que coloca no chat, depois ao final a gente entra para responder, beleza? Perfeito. Perfeito, assumo daqui agora. Como o Igor falou, meu nome é Gabriel, também sou membro do PET Mecatrônica e após a gente ter visto todo esse apanhado de montagem da impressora, partes da impressora, calibração da impressora e todos os filamentos, agora, aonde que a gente aplica a impressão 3D? No nosso dia a dia, no curso de Engenharia Mecatrônica. Em geral, as aplicações são infinitas, né? Como pode pensar, eu posso moldar de qualquer maneira que eu quiser uma peça, um mecanismo. Então, as aplicações são infinitas. Então, eu vou aprofundar um pouco no que a gente está usando hoje no curso de Engenharia Mecatrônica e também algumas outras decorações, utensílios, etc. Começando aí pelo slide, pode voltar, Stephen, essa parte da esquerda para a direita, né? A caixinha laranja, ela armazena um microcontrolador, que é meio que um auxílio ao projeto integrador, que é uma cadeira, uma matéria, da quinta fase do nosso curso. O que ela faz? Ela coordena e comanda um sistema de eixos, que é o nosso projeto, que a gente, enfim, prototipa, desenha, fabrica nas nossas máquinas e todos os mecanismos lá dos nossos laboratórios. Essa parte é a parte eletrônica, porque na quinta fase a gente aborda mais a parte mecânica, né? Então essa caixinha, que é toda impressa, a parte laranja ali principalmente, ela é toda feita pelo PET para auxiliar, né, para os alunos conseguirem focar na parte mecânica. Isso é muito bacana, porque teoricamente isso aí teria que ser ou de alvenaria ou alguma parte injetada, como o Igor mencionou,
no ABS ou madeira, então não seria nada muito fácil. Ali essa foi impressa em cerca de 2, 3 horas, essa caixinha estava pronta, né? Então já tem, não é só uma, né? São algumas para todos os grupos. Seguindo ali, a do meio é um projeto do ano passado, dos nossos colegas Daniel e Luca, que é a esteira, que também é um protótipo, né? A parte verde ali, toda a parte verde é impressa, a branca é de Lego. Também para auxiliar o professor nas aulas de programação. Porque hoje nas aulas de programação 1 e 2, a gente vê muito metodologia condicional, né? If, else, no início. E como é meio complicado passar para o aluno essa parte da lógica de programação, botando na prática é muito mais simples, né? Fica muito mais fácil de tu botar na cabeça do aluno a metodologia e todas as partes da programação. Então ali não está um pouco pequeno, mas a parte de cima ali é um sensor de cores. Então ao lado tem um servomotor posicionado e qual identifica se a peça for de tal cor, o servomotor joga ela para o lado. Se não, segue na esteira. Então é uma coisa bem simples que também foi feita pelo PET por meio da impressão 3D a estrutura, né? Que novamente, como na caixinha, se não fosse por impressão 3D seria muito mais difícil, teria que ser alguma parte metálica, madeira, então seria um completo contratempo, muito difícil, deixaria o projeto muito mais complicado, e é uma facilidade que a impressão 3D nos propõe, né? E agora eu não vou conseguir mostrar para vocês o da direita, porque eu estou utilizando para segurar o meu telefone, mas é um tripé, são 8 peças, se eu não me engano, 8 peças e 4 parafusos M4 que constituem esse tripé. Eu imprimi ele inteiramente durante a pandemia, demorei aí acho que um dia no máximo para imprimir todas as peças e montar. Então, mais uma aplicação muito prática. Aqui eu tenho uma das porquinhas que a gente utilizou, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas a impressora com PLA, que foi o filamento que eu utilizei, ela consegue imprimir perfeitamente a rosca, encaixa no macho perfeitamente. Então, ali a parte de cima ali que vocês podem ver para segurar o celular, perfeito, fica o acabamento, fica impecável. Então, é mais uma aplicação excelente da impressão 3D. Então, ela está ali posicionada entre as pedras, porque eu posso tanto fazer ela apoiada, quanto numa superfície plana, com aquela do meio ali. O Stephen vai apontar ali para a gente, embaixo do parafuso ali, essa partezinha aí, ela rosqueia e prende as pernas. Então, tipo, é um sistema de roscas com engrenagens ali que tudo se encaixa perfeitamente e prende aquela perna para que ela, numa superfície plana como eu estou agora, ela fique estática e segure o peso dos telefones, da câmera, etc. E esse tripé também é tanto adaptável para o telefone quanto para a câmera. Essa parte de cima que tem a haste, eu posso remover ela pelo parafuso e colocar uma outra pecinha com um parafuso saindo dela para colocar uma câmera em si, né? Então, qualquer fotógrafo, qualquer pessoa que trabalhe com isso teria uma aplicação e seria muito beneficiado com esse objeto. Pode passar, Stephen. Agora eu vou falar rapidamente de 2 modos que a gente aborda no PET, principalmente, que é o modo vaso e o modo com suportes, né? Começando pelo modo vaso, eu tenho aqui 2 vasinhos, né, como o próprio nome diz. Ele é configurado pelo Cura. Eu não vou me aprofundar muito na configuração dele, a gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube que até eu mesmo que sou o orador, que eu falo e explico passo a passo como configurar a peça dentro do Cura, o fatiamento, que o Stephen tinha mencionado, a espessura da camada, velocidade de impressão, temperatura, a ventoinha, se ela é ligada, se ela desliga em algum momento, se ela resfria, se ela não resfria, a temperatura da mesa. Então, tudo configurado certinho. Inclusive, eu faço a configuração de um modo vaso nesse vídeo, então é bacana estar lá para olhar, no nosso canal no YouTube. Provavelmente vamos deixar o link aqui no chat, né, PET Mecatrônica no YouTube. Mas esse aqui é o modo vaso. Quais são as principais aplicações do modo vaso? Essa peça, ela tem mais ou menos ali uns 20 centímetros, 15, 18 centímetros de altura. Normalmente, uma peça inteiramente preenchida demoraria aí em torno de talvez 4, 5 horas, dependendo do tamanho dela, né, da espessura. Essa daqui demora 45 minutos.
Então é uma peça inteiramente oca, eu só tenho a superfície dela impressa. Então é muito mais rápido, então muito melhor para fazer testes. Por exemplo, nosso colega Everton estava fazendo uma pesquisa até pouco tempo sobre o PETG e suas aplicações, que como o Ingo falou, é um material que é muito mais difícil de se trabalhar, né? Tem que ter uma configuração toda específica, etc. Então é bem mais complicado. Então ele usava o modo vaso, porque ele conseguia fazer vários testes. Mexia num parâmetro, imprimia, daí saía o vasinho. Óbvio que não imprimia tão grande, né, na metade do tamanho, sei lá, demorava 15 minutos, 20 no máximo. Então ele conseguia fazer vários testes um atrás do outro. Imagina se ele tivesse que fazer um teste, esperar 5 horas, fazer outro teste. Esperar... Então é bem mais fácil assim, ele é bem simples de se tirar da mesa, como o Steph falou. Segurando aqui, só puxar ele já de escola, porque a área de contato não é muito grande, né? Então essa é uma aplicação muito bacana. E a outra mais na parte estética, né? Porque ele é muito bacana, principalmente esse vermelho aqui, né? Agora entrando na época do Natal, um efeito muito legal aqui, né? E é muito bacana para ter como decoração. Então é outra das aplicações do modo vaso, né? Bem leve também, gasta pouco filamento, então só tem a colaborar o modo vaso. Agora dos suportes. O suporte, como o Ingon falou, que não era o caso daquela peça do PETG, quando ela fazia a ponte ali, né, de transferir o material conectando duas pontas, né, para fazer assim, ela não precisaria do suporte. Não foi o caso da minha Pantera aqui, né, que a gente usou aqui, que ela é inteiramente impressa numa angulatura alta, então ela precisava do suporte, senão o material ia simplesmente cair no ar, né. Então, aqui é como ela fica depois do final, né? Essa aqui é a vermelhinha. O suporte nos permite que a gente faça peças muito diferentes, com design muito mais arrojado, né? E que nos possibilite uma imensidade de aplicações. Quais são os problemas do suporte? Vou mostrar aqui, inclusive, dos acidentes que a gente pode ter. Que ali na minha verdinha, ali, ó, o rabinho dela estava colado, porque ela quebrou na hora que eu fui retirar ela que foi retirar o suporte, o rabo quebrou. Por que isso aconteceu? Porque eu não botei um preenchimento alto, né, na Pantera, no intuito de não gastar muito equipamento, nem que demorasse muito para ser impresso, né? Então acabei tendo esse problema, mas nada que uma Super Bonder não resolva, né? Então temos esse único problema assim que a gente pode ter no modo com suporte. Para a retirada do suporte, com a mão, ela é bem simples, não sei se vocês conseguem enxergar na foto do meio ali, mas tem meio que uma fresta entre a peça e o suporte. Então, segurando os dois com calma aí, colando assim, é bem tranquilo, não tem grandes problemas. Se quiser um auxílio de um alicate, alguma coisa assim, também tranquilo, não tem problema nenhum. E agora, por último, uma foto que não apareceu aí, mas que eu vou mostrar que é bem bacana, que daí já linka com a ideia de produção do zero, né? Que é um apoio de telefone. Como é que ele funciona? Ele é bem simples, né? Como vocês podem ver aqui, o telefone é posicionado nesse lado aqui, que hoje, nesses tempos de pandemia, né, eu uso muito, principalmente para assistir aula, para participar de reuniões em geral, né? Ele é muito útil. E aqui, não sei se vocês vão conseguir ler por causa da qualidade da imagem, mas tá personalizado. Eu consegui escrever Neto aqui, né, para me identificar que esse aqui é o meu, enfim. Então é muito bacana, porque é mais uma coisa que a impressão 3D possibilita pra gente, né? Personalização. Então tu tem uma ideia, se tu tem um computador, tu consegue produzir alguma coisa. Então é muito bacana essa parte, né? Essa abordagem que a gente teve no PET, que a gente sempre foi livre, sempre teve muita informação e sempre teve muita inspiração para produzir. Então, aqui foi uma ideia que eu tive, eu peguei esse projeto mais ou menos pronto, eu e mais um colega do PET tivemos a ideia e ficou um dispositivo simples, bacana, módulo de escritório muito simples e prático e útil, né? Entrando mais ou menos nessa ideia do simples, prático e útil, vou passar a palavra para o meu amigo Stephen para ele encerrar agora com um projetinho que ele fez agora há pouco, que
também engloba essa parte de engrenagens e motores. Então, Stephen, manda bala que nosso tempo está acabando. Obrigado, pessoal, pela atenção. E aí, pessoal, ó, então acho que o nosso tempo até já acabou, mas se todo mundo ficar aí, a gente se puder continuar, a gente continua. Eu vou adicionar minha câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu ver. Vou compartilhar primeiro este. Vocês estão enxergando aqui esse módulo amarelo? Sim? Sim. Não? Sim, sim. Beleza. Acho que eu não vou... Peraí. Então, esse módulo em amarelo foi um módulo que eu produzi, na verdade imprimi. Posteriormente eu mostro onde eu peguei também essa ideia aqui. E como eu já havia falado antes, que eu tive muita dificuldade na hora de fazer a retirada das engrenagens. Aqui a qualidade não está tão boa, talvez, mas cada um desses aqui é uma engrenagem. Eu vou botar funcionar ele aqui. E basicamente esse aqui é um módulo de uma caixa de transmissão de engrenagens. O que acontece? Aqui nós temos uma alavanca. Basicamente ele funciona na forma de 4 marchas e uma ré. No caso são 5 velocidades. Também o funcionamento dele se dispõe por aqui embaixo. Esse eixo de baixo aqui, ele é um eixo que ele é fixo. Todas as engrenagens elas estão coladas, então todas elas funcionam ao mesmo tempo. E aqui em cima, já nesse eixo de cima aqui, onde está o papel que mostra onde ele vai girar, que é o eixo de saída, no caso, né? Que é onde a gente pode pegar esse eixo aqui e fazer botar uma outra coisa para funcionar junto. Então, esse eixo de cima, ele é um eixo que ele não tem nada colado, ele é tudo solto. E o que acontece? Cada seleção de marcha que eu fizer aqui em cima, ele vai selecionar a primeira marcha, a segunda marcha, e assim ele seleciona cada engrenagem. Então, cada engrenagem dessa aqui é uma marcha que ele seleciona. E cada seleção de marcha vai aumentar ou diminuir a velocidade da rotação do eixo. Basicamente ele funciona dessa forma. Aqui atrás, posteriormente eu vou mostrar no slide para vocês o motor que eu utilizei. Eu usei um servomotor, que é um eixo geralmente que eles usam para fazer aqueles carrinhos de controle remoto. E eu vou botar a funcionar aqui para vocês darem uma olhada. Acho que esse aqui está com áudio, tá. Acho que vocês não vão conseguir escutar o áudio, né? Tem mais essa. Mas beleza. Então, basicamente, eu botei a primeira marcha, ele fez uma seleção de uma engrenagem, segunda marcha, aqui já está na terceira, né? Aqui já está na quarta, e agora eu vou engatar ré, aí ele vai para o outro lado. Aí eu botei a primeira de novo, a segunda, terceira, quarta e a ré de novo. Acho que ponto morto. Então, vocês estão percebendo que ele vai ficar girando aqui, tá vendo? Ó, mesmo em ponto morto, ele gira. Por quê? Porque uma das dificuldades que eu mais tive de imprimir isso aqui, e de montar, na verdade, foi que ele tem muita... Como é que se fala? Putz, fugiu a palavra. Ele tem muita resistência entre as peças. Então, atrito. E por ter esse atrito, eu desmontei e montei várias vezes, fiz algumas alterações para conseguir tirar esse atrito e montei de várias formas para conseguir tirar esse atrito. Ele ainda ficou um pouco, mas o motor teve momentos que na montagem desse módulo que ele até ficou, de tão forte que estava o atrito, que o motor não estava dando conta de fazer com que ele funcionasse. Então, isso foi uma das coisas que eu tive que pensar bastante o que eu ia fazer para tirar esse atrito entre as peças. Eu também vou mostrar uma outra aqui, rapidamente. Tirar o áudio também. Pode falar. Enquanto tu abre ali, só vou responder. Pode falar. Professor Jeremias,
mandou uma pergunta se a gente já tentou utilizar o GeoGebra alguma vez. Até então não desconhecemos essa ferramenta. A gente usa bastante o Cura, né, que é a nossa principal ferramenta para a produção das peças. Mas como o professor mencionou ali, seria muito interessante, principalmente nas aulas de cálculo B, eu lembro bem, né, que tínhamos alguns gráficos e tínhamos que visualizar, ou enfim, depender de desenhos era mais complicado, seria bem interessante mesmo. Então, pode ser uma possível abordagem, sim, seria bem interessante para auxiliar os professores de cálculo mesmo. Mas até agora a gente desconhece essa parte sobre complementando ali ao professor, se o GeoGebra gerar um objeto 3D, conseguir exportar esse objeto em formato STL ou qualquer outro formato que tu consiga abrir em software de CAD, provavelmente é possível de fazer a impressão, tá? Desde que seja um objeto 3D que tu consiga exportar num formato, se for STL, melhor, que a gente já abre direto no Cura, no Slicer, né, fazer o fatiamento e dá para tentar fazer a impressão. Então, tudo depende do software do que gera o objeto 3D, né? Fechou? Pode falar. Então, tá bom. Então, aqui é outro projetinho que eu também fiz. Que esse projeto aqui é uma aplicação que a gente tem para o PI, que eu ainda não tive a oportunidade de aplicar porque a gente está numa pandemia e esse projeto eu fiz agora na pandemia. Eu imprimi ele na pandemia, então não tive ainda o prazer de ir lá fazer essa aplicação na prática, mas eu consegui fazer o funcionamento dele e ver como é que é o funcionamento dele. Então, basicamente, eu uso um motor NEMA 17, que é o motor que a gente utiliza lá no PI da quinta fase, que depois eu vou mostrar uma foto de qual vai ser a aplicação dele. E o que acontece? Aqui a gente tem cada módulo que eu vou colocar no vídeo aqui em cima desse, vai reduzindo a rotação do motor. O que acontece? Isso aqui é uma rotação, uma redutora planetária, que as engrenagens, tem um conjunto de engrenagens aqui dentro, que são 3 no caso, e isso faz com que o motor ele gire numa rotação, e com esse módulo aqui ele vai girar, no caso desse módulo aqui, ele está girando 4:1. Quando esse motor aqui der 4 gira, esse aqui vai dar 1. Aí aqui ele vou um vídeo rápido, eu vou deixar ele correr, vou correr sozinho. Aqui eu botei o motor funcionar. Aqui eu já botei esse aqui é 16:1, que ele já tá, né, o motor tá dando 16 enquanto esse aqui só dá um giro. Se eu não me engano, esse aqui é 64:1. Enquanto o motor dá de 64 giros, ele dá só um giro completo. Esse aqui já é 256:1. Enquanto o motor de baixo dá 256, esse aqui dá um giro. E esse aqui é 1024:1. É quase impossível, quase, né? Nitidamente ali, quase não dá para ver que ele está girando. Que é bem pouco mesmo. Imagina quanto o motor de baixo que dá 1024 rotações, esse aqui vai dar uma rotação. Então imagina o tempo que vai demorar. Mas para a nossa aplicação basicamente vai ser o primeiro módulo 4:1 ou o segundo módulo de 16:1. Basicamente vai ser isso. Eu não botei na prática ainda, porque a gente usa, já vou mostrar para vocês qual vai ser a aplicação disso aqui, mas daí vocês vão entender melhor. A dificuldade que eu tive nesse projeto aqui foi que ele tem uma engrenagem interna. O cara que fez esse projeto, ele imprimiu esse projeto numa outra impressora, uma outra qualidade de impressão, com outros parâmetros, e eu imprimi com uma outra qualidade também, com outra impressora, outra qualidade, outros parâmetros. Então, eu tentei utilizar os mesmos parâmetros que ele utilizou, só que eu tive problema com a engrenagem interna. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela aqui. Vou voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver. Vou passar rapidamente. Então, não vou ter aqui. Mas assim, as engrenagens que vão dentro de cada módulo, são 3 engrenagens em cada módulo desse. E as engrenagens são bem pequenas, do tamanho dessas aqui, basicamente. As engrenagens.
E o que acontece? A dificuldade maior que eu tive foi de achar um tamanho específico para caber no mesmo projeto sem que alterar muita coisa, muitos parâmetros. Aí o que eu fiz? O resto, tudo, é tudo a mesma coisa. Como eu falei, a engrenagem interna, eu diminuí de 100%, eu diminui para 98%, para fazer o encaixe perfeito, porque aqui dentro tem 3 engrenagens. Aí quando eu for colocar esse módulo em cima essas 3 engrenagens, ela tem que encaixar perfeitamente aqui, para não ter nenhum perigo de trancar o motor, ou quebrar tudo, né, porque vai forçar demais o motor. Você sabe que, não sei se vocês conhecem, mas o motor, ele tem um torque bem forte, então se ele se trancar aqui, é capaz até de quebrar essas peças aqui da força do motor. Então, ou danificar alguma coisa, ou, né, quebrar algum dente de uma engrenagem. Então, eu diminui de 100% para 98%, e aí eu consegui fazer todos os encaixes perfeitos. Aí eu também utilizei eu vi que ele estava utilizando lá uma graxinha, eu também usei uma graxinha para facilitar na hora de deslizar uma engrenagem na outra. Então, no vídeo ali eu usei tipo um WD-40. E aí, basicamente, é isso. Se eu puder explicar melhor aqui, com mais detalhes, posso explicar, Leandro? Ou tem que parar? Segue o baile. Então beleza. Então, onde encontrar, deixa eu tirar esse negócio aqui. Aonde encontrar eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Esse aqui é a caixa de engrenagens com as 4 velocidades e a ré, que está totalmente desmontado. São todas as peças, são 55 peças. Cada conjunto de peças que eu imprimia por dia dava em torno de 4 horas. Então eu imprimi tipo algumas peças por dia, no máximo 4 horas por dia. O que eu fiz? 55 peças, aí tinha dia que tinha que refazer alguma peça e tal. Demorou mais ou menos um mês, para umas 3 semanas, um mês, para fazer todas as peças. Sem falar que essas peças aqui são as peças de acoplamento, que elas engrenam, como eu falei lá, como mostrei no vídeo, elas engrenam, elas que fazem a seleção das marchas. Então elas são bem pontudas. E o que eu fiz? Por ter também essa dificuldade de atrito e também dificuldade de engrenamento, tipo travar, às vezes ele travava porque a ponta dessa redução aqui, ela é bem pontuda. E aqui também tinha mesma ponta, né, no caso. Então isso fazia com que às vezes o motor, o conjunto travasse, por causa que daí elas entravam em atrito ali e travava. Aqui o que aconteceu? Eu achei a redução igual a essa, só que com as pontas arredondadas, e também achei uma outra que que elas têm tipo um chanfro, que faz com que os dentes eles ficam mais internamente, e na ponta eles tenham para quem sabe o que é chanfro, beleza, né? Mas quem que não entende, daí eu já mostro. Mas aí isso facilitou muito na hora de engrenar as marchas, e isso não teve, se vocês olharem ali no vídeo de novo, né, depois eu posso mostrar, vocês veem que eu não, tipo, travar as marchas ali, quase nenhuma trava, porque foi bem suave todas elas entrar, e o atrito eu consegui diminuir bastante. O que eu fiz? Deixa eu ver se eu tenho um outro vídeo, outra imagem aqui. Não. Então, essas peças aqui, essa peça e essas peças aqui, é a lateral e a base, né? Essas aqui são quadradas, que vão essas peças aqui de baixo. E já esses peças arredondadas, esses furos arredondados, são onde vai os eixos. O que eu fiz? Se eu não me engano, esses eixos são 8 milímetros, ou 10. Eu peguei uma broca e uma furadeira, vim ali e dei podia ter lixado, mas eu preferi passar a furadeira direto, que isso vai fazer com que diminua mais ainda o atrito, e bem mais rápido também, né? Então isso que eu fiz. Todas as peças que estavam tendo atrito no eixo, ou tanto as engrenagens, quanto essas peças aqui, ó, eu passei a furadeira, que basicamente era para ser o furo. Eu olhei no CAD, né, das peças,
quanto era para ser o furo, e eu passava a furadeira para abrir um pouco mais, porque quando você imprime uma peça, geralmente ela fica camada por camada, ela fica ainda querendo não, ela fica com alguma rebarbinha, e isso faz com que gere um atrito, né, para essa aplicação que eu estava tendo, que eu não queria tirar totalmente o atrito. Então eu passei a furadeira nas peças aqui para tirar esse atrito, e na hora de encaixar e fazer o funcionamento, ela ia com mais fluidez. Também passei uma lixa nos eixos, passei uma lixinha para tirar para também reduzir o risco de atrito, porque querendo ou não, fica ainda um pouquinho de rebarbinho, como eu falei. Também passei a lixa aqui, e basicamente foi isso. Então, o principal foi, na hora de fazer a montagem, foi trocar as seletoras, as reduções, pelo chanfro, ou tirar as pontas dos dentes das engrenagens. Isso foi que, principalmente para engatar as marchas e fazer lixar e passar a furadeira, foi totalmente o que precisou para tirar o atrito e engatar as marchas com perfeição. Tipo, falando assim, até parece de boa, mas até chegar assim, tipo, ter, né, ir testando aos poucos, e porque se caso você pega e danifica alguma coisa que demora mais para ser impressa, isso prejudica, daí é mais tempo, aí você tem que imprimir mais. Claro que você está fazendo a primeira impressão, né, tá fazendo testes, então você está sujeito a isso, mas todo cuidado é pouco. Então, como eu tive cuidado, eu ainda consegui recuperar, né? Mesmo montando e desmontando, eu consegui reaproveitar as mesmas peças. Bom, então eu citei aqui, vou mostrar para vocês onde eu posso encontrar isso aí. Dicas de impressão eu já dei. As peças substituídas também posso mostrar para vocês lá onde eu encontrei. E também as peças substituídas foram essas aqui, né? Basicamente. Eu já mostrei para vocês o funcionamento dele, e também vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, compartilhar. Vocês estão conseguindo ver essa guia aqui? Sim? Sim. Não? Beleza, então essa aqui foi onde eu consegui o projeto pronto, só que ele não explicava muita coisa. Explicava, tinha o vídeo lá de como montar e tal, só que um vídeo que ele mostra pra gente, ele não diz assim, faz isso, faz aquilo. Então, foi muita coisa que tive que ir atrás e pesquisar, ver como é que fazia, como é que montava. Então, e também ele dá os parafusos e tal, o que precisa, os materiais que são utilizados, o vídeo aqui, que eu também tenho aqui para mostrar para vocês, caso vocês tiverem interesse, o vídeo que ele faz a montagem. Foi. Então, aqui é o vídeo, vou passando aos poucos, né? Então aqui ele vai dando as peças aqui aqui, ó. E ele vai dizendo qual a peça que é para pôr e tal, e vai indo, e ele também, daí ele não diz assim, cola essa peça, não cola, essa peça não tem que colar, essa peça tem que colar. Ele não fala nada disso, ele só simplesmente ele dispõe as peças aqui e vai colocando elas, né? Mas esse eixo é o eixo de baixo, que são todas as peças coladas, todas as peças elas giram juntas. Eles giram em conjunto. Daí ele vem para o eixo de cima, que o eixo de cima é outra coisa importante falar. O eixo de cima, ele não fala assim, faz dessa forma aqui. Monta dessa forma aqui. Ele só coloca as peças aqui e não diz para que serve esses furos e tal. Óbvio que esses furos aqui são para fixação dessas peças que ele vai pôr agora, quer ver? Ó? Dessas peças aqui. Aí o que acontece? No meu caso, eu usei palito de dente para passar aqui. Porque clips, eu tentei botar um clips, não deu. O clips ia ficar folgado. Então eu usei palito de dente e lixei em cima para tirar toda a rebarba, para também não ter atrito. Então tudo isso tive que pensar. Aí aqui aqui é a seletora das marchas, ó. Se vocês verem, elas são bem pontudas, ó. Onde ela tá aqui por dentro. Então, com isso, com aquela outra peça, eu consegui tirar essas pontas, e isso facilitou bastante no engrenamento.
Aí ele vai dispor aqui as outras peças. Aqui a parte das marchas, né? Aqui a primeira, segunda, terceira e quarta, aqui a ré. E daí ele mostra certinho como monta. E basicamente é esse o... Ah, e aqui é o motor. Aqui é o servomotor que eu utilizei. Aí ele tem essa peça para o funcionamento. Só que se a gente for ver, a gente pode usar a gente pode colocar no CAD, se você manjar de CAD, a gente coloca no CAD e a gente pode mudar essa furação aqui para outro motor mais forte, por exemplo. Esse motor aqui, se eu não me engano, ele é de 6 a 9 volts. Uma coisa assim, ou de 3 a 6 volts. E se você quiser botar um motor mais forte, aí não vai rolar, né? Só mudar a peça. Só mudar essa peça aqui, o encaixe dela. Eu vou mostrar o outro aqui, um outro conjunto, que vocês estão vendo já esse aqui também? Dá para ver já, sim. Então, beleza. Esse aqui é a mesma coisa do outro, só que esse aqui ele usa rolamento, para tirar totalmente o atrito. Ele usa... Aí o rolamento, ele usa um rolamento impresso até. Que isso vai... As peças são basicamente a mesma, tem algumas mudanças, é claro. O projeto não é o mesmo, né? Mas o funcionamento básico é o mesmo. Só que ele usa rolamentos para diminuir o atrito. E também tem o outro, que esse outro aqui eles apelidaram de Fórmula 1 Gearbox funcional. Que esse aqui você simplesmente vai girando, é como se fosse um câmbio automático, né? Ele vai girando aqui, primeira, segunda, terceira, até a sétima marcha e a ré. Ele só vai girando, e ele vai selecionando o automático aqui. Basicamente é isso. Aí aqui são são outros projetos que, né, mais aprimorado, mais pensado, mas é bem mais complexo no caso, né? E também vou mostrar aqui aonde esse projeto aqui onde eu peguei. A peça que eu falei é essa aqui, ó, que é a engrenagem, são 3 engrenagens em cada módulo. E essa engrenagem aqui, essa engrenagem que eu tive que fazer a mudança, porque ela estava em 100%, ele estava, como ele fala aqui, ele usa a impressora que ele usa aqui, ele falou no vídeo, eu acho também que ele disse, e a impressora que eu estava usando era outra. Então isso tudo, né, são parâmetros diferentes, como eu já havia falado. Então como eu estava com problema de encaixe, eu diminui o tamanho não precisei redesenhá-la, só simplesmente eu diminui o tamanho, a proporção dela lá no software fatiador, e isso já foi o suficiente para fazer um encaixe perfeito. Deixa eu voltar lá no slide. Então, basicamente... tá. E aqui? Então, esse aqui... Esse projeto aqui é para essa aplicação aqui, que é o PI nosso da quinta fase. Que o motor aqui é o motor que a gente está utilizando aqui, que eu estou utilizando nesse projeto, é o mesmo motor que a gente usa nesse projeto aqui, no módulo da quinta fase. E eu quero testar esse módulo anterior aqui, no mesmo lugar desse motor, para ver se porque esse módulo é um módulo de elevação de carga. Aqui a gente tem uma roldana, aqui tem um motor, aqui tem o eixo, e a gente amarra uma corda aqui, passa na roldana e a gente eleva uma carga por essa roldana. E com esse projeto aqui, a gente vai tentar erguer mais carga do que esse módulo aqui consegue somente com o motor, né? Aí a gente vai fazer esses testes. Basicamente era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, aqui estão as nossas redes sociais do PET, que é o YouTube, que é onde tem mais vídeos falando sobre as coisas que foi falado aqui.
abrangendo mais coisas. Tem o Instagram do PET também, e tem o site onde você pode encontrar o pessoal, as pessoas que fazem parte do PET, essas coisas que a gente falou aqui também, artigos e assim por diante. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário. Pessoal, só para dar uma finalizada, esses projetos que foram mostrados, dá para, não sei se o Stephen entrou no detalhe do que pode ser usado, esses módulos de engrenagem pode ser muito utilizado, por exemplo, para uma aplicação em aula de elementos de máquinas, que a gente vê engrenagens. Então, a gente faz esses projetos no PET sempre visando também, além do aprimoramento nas técnicas de impressão 3D, visando sempre uma aplicação, talvez que possa ser usada para o curso, né? Aquele outro módulo redutor para aumentar a torque de motor de passo. Então, além do aprendizado, tem sempre uma aplicação que pode ser feita, né? Eu mesmo não terminei, estou fazendo um projeto também que envolve redutor harmônico, então não consegui incluir aqui na apresentação, porque realmente ainda não terminei de fazer o funcionamento dele para mostrar. Então a gente tem vários projetos que a gente encontra na internet, se utiliza deles, mas para fazer uma aplicação para as matérias do curso que possam auxiliar de alguma maneira, né, para as aulas, para o professor explicar algum conceito. Isso mesmo. Eu esqueci de comentar essa parte de aplicação nas matérias, mas é basicamente isso mesmo. A gente utiliza em elemento de máquina e também outras matérias. Acho que aí seria isso, né, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida, quiser abrir o microfone aí para o Leandro, não sei o que pode nos colocar aí. Acho que tá bom, acho que tá legal, bacana, foi bem legal, bem instrutivo, bem interessante ali a apresentação de vocês. A parte final ele ficou um pouco mais focado nos projetos que vocês desenvolveram no PET ali. Interessante. Vou deixar aqui os recados finais no chat aqui. Tô verificando se tem alguma pergunta aqui, mas acho que vocês já responderam o que apareceu no meio da apresentação. Resta parabenização. E o pessoal perguntou se vai estar disponível no YouTube. Olha, eu vou estar gravando aqui, tá gravando aqui ainda por enquanto, daqui a pouco eu vou finalizar, e vou disponibilizar depois o link dessa gravação para a organização do SNCT. Eu acredito, sim, que eles vão depois disponibilizar essas gravações lá no site durante algum tempo, lá para quem quiser assistir novamente. Tá? Eu realmente não consigo confirmar essa informação agora, mas acredito que vai acontecer. O Rogério acabou de confirmar ali. O Rogério, ou quem esteja operando o bot do Rogério ali. Após o evento, a gravação será no YouTube. Fechou. Excelente. Então, a gente vai finalizar a gravação daqui a pouquinho. Passou um pouquinho do tempo, mas acho que está tudo certo. O conteúdo estava bom. E parabéns para o pessoal ali. Parabéns para todos que ficaram também, que compareceram ao evento aqui. Agradecemos a todos. E muito bom. Continuemos aqui, né? Temos ainda várias atividades da SNCT 2020. Obrigado a todos e parabéns a todos. Vou finalizar a gravação aqui. Até mais.